Boa noite, sejam todos bem-vindos em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, em mais esta atividade de preces e irradiações, que realizamos todas as quartas-feiras, neste horário das 20 horas. Venham estar conosco, unindo-se em prol do nosso próximo. Sejam todos bem-vindos. Preparemos-nos para esse momento. Aqueles que desejarem uma magnetização da água, por gentileza, separem um frasco e deixem exposto nas proximidades para que no final possamos rogar aos benfeitores que as magnetizem. Muito boa noite, bem-vindos todos. Essa música de fundo é de Mozart, especialmente selecionada para a meditação. É uma alegria nos reencontrarmos aqui nesta plataforma, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, disponibilizando as nossas melhores vibrações ao Cristo, a fim de que Ele, o nosso irmão maior, possa atender a todos nós, principalmente aos que estão em grandes dificuldades. Pela oração, nós conversamos com Deus. E pelo silêncio, nós escutamos a resposta dele. São 20 horas, vamos à nossa prece de abertura, pedindo ao Mestre Amigo a permissão para que um benfeitor possa nos acompanhar desde onde estivermos nesse instante. Que junto ao benfeitor também possa estar presente e atuante o nosso espírito protetor, o anjo de guarda, seja o nome que pudermos dar a ele, esse espírito amigo que vela por nós e, sobretudo, orienta-nos na encarnação, principalmente. Derrame as tuas bênçãos sobre nós, o teu amparo, a tua proteção, para que nós outros, no plano físico ou no plano espiritual, e que estejamos formando essa equipe, saibamos elevar as nossas vibrações a um patamar ideal, para que os benfeitores possam então recolher o que for de melhor produzido por nós. Agradecidos, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. Vamos à leitura de um trecho do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Tem o título, esse capítulo, Não Vim Destruir a Lei. E o item 3 que selecionamos para hoje é o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Aí está o nosso irmão maior, Jesus, o Cristo de Deus, trazer-nos a linha mestra das nossas preocupações, das nossas atitudes, do nosso esforço. É o grande direcionamento que ele nos dá, sinalizando o objetivo a ser conquistado. Isto é, cumprir integralmente a lei de Deus. E esse cumprimento da lei de Deus é necessário que todo o planeta passe a cumprir. E aí podemos observar, aos olhos de hoje e à luz dos fatos que nos rodeiam todos os dias, aquilatarmos o quão distante ainda estamos de cumprir integralmente a lei de Deus, a lei divina. Esse amar a Deus sobre todas as coisas e eu amar o próximo como a nós mesmos. Ainda temos dificuldades para nos amar. Quantas vezes nós tergiversamos para atender às nossas paixões inferiores, às nossas sensações físicas, quando deveríamos renunciar a isto e seguir cumprindo a lei de Deus. Mas esse é o sacrifício que todos nós estamos submetidos e, encarnação após encarnação, vamos nos aproximando desta meta. Tenhamos fé e confiança, façamos o melhor que pudermos hoje, com o melhor dos nossos esforços, com a maior das nossas purezas, para que nos aproximemos deste cumprimento integral da lei. E sei que cada um de nós que aqui está, envolvidos neste ato de doação, está procurando cumprir a lei, amando a si e amando ao seu próximo. E por conseguinte, amando Deus. Porque Deus estando em mim e Deus estando no próximo, ao amar um e outro, amarei Deus integralmente. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, às nossas vibrações. Acompanhe-nos.
para que no final possamos também pedir a esses benfeitores que estão nos acompanhando, que nos transmitam as suas vibrações de excelência. Mestre, a humanidade cristã se aproxima da comemoração de teu natalício, do teu advento junto a nós. Mais do que isto, nós buscamos reflexionar sobre as tuas lições, trazer à baila uma análise de nós próprios, a fim de que possamos nos avaliar e aquilatar o quanto modificamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, ampliamos os nossos conceitos, quase sempre muito aquém do ideal, mas também observar o quanto nós fizemos pelo nosso semelhante. Aqui estamos neste momento prazeroso, alegre, feliz, porque nos recordamos das condições que muitos irmãos nossos vivem, experimentam, tanto quanto nos avaliamos a respeito dos acontecimentos que nos visitaram, os bons, os maus acontecimentos, aqueles outros que foram evitados, mas sobretudo sabermos que estamos sob o império da lei de Deus. E se buscarmos, Mestre, neste instante, olhar para a nossa existência, vamos observar o quanto fomos e somos aquinhoados com as bênçãos divinas. Não importa as condições em que estamos agora, no sentido do físico, mas importa o nosso sentimento. Possamos estar sofrendo, Mestre, uma dor qualquer, uma aflição, uma angústia, porque tudo isto nos forma e forja o caráter. Mas importa saber que nós, a despeito de todos esses percalços, que são naturalmente a colheita da semeadura que fizemos, te agradecemos pelas condições atuais. E se lembrarmos, vamos encontrar pelas esquinas irmãos nossos em profunda necessidade. Irmãos que ali estão muitas vezes por desvios mentais, pelos desequilíbrios, adquiridos de várias formas. Talvez eles não tenham noção desta lei divina, mas como nós já temos a noção, cumpre-nos o dever de orar por eles, de velar por eles, de auxiliá-los. Auxiliar os que estão enfermos, trazendo-os para perto de nós através da nossa oração e pedir veementemente a Deus que opere a sua recuperação, se assim for dos desígnios. Mas, sobretudo, que esse período de enfermidade possa significar um período de mudanças, de reflexões,
de crescimento espiritual. Mas também envolvemos os familiares, porque estes cumprem um papel importantíssimo na vida destas criaturas que se encontram enfermas, do corpo ou da mente. São o apoio indispensável junto aos profissionais de saúde também. Observamos, querido mestre, que nos hospitais vamos encontrar irmãos nossos em tenra idade, recém-nascidos, já portadores de enfermidades. Eles nem começaram a viver, mestre, e já se encontram enfermos. Compreendemos, sabemos o porquê, mas não nos cabe fazer julgamento, mas nos cumpre o dever de orar por eles, para que eles possam transitar entre nós e conosco de uma forma mais saudável, ou na saúde que lhes seja possível. São portadores de deformidades físicas, outras deformidades mentais. Não importa. Importa que é o irmão nosso que está voltando para um período de convivência. Oramos pelos familiares dessas criaturas, que tinham talvez uma expectativa e um sonho que vê agora desfigurado, mas, sobretudo, é a grande oportunidade do testemunho, do amor ao próximo. É tão próximo este que vem no círculo da parentela. Quero te pedir, mestre, pelos nossos irmãos que estão voltando à pátria espiritual. Eles já cumpriram a sua tarefa junto de nós. Que saibamos libertá-los, acenando-lhes nessa despedida com alegria, reconhecendo o quanto foram importantes em nossas vidas e que eles possam levar de nós, neste aceno, nessa despedida, a lembrança dos momentos felizes, das conquistas espirituais, dos esforços realizados para um mundo melhor. Mundo melhor também, aqui estamos rogando, seja disponibilizado aos nossos irmãos que se encontram aprisionados pelas drogas. Talvez no início, mestre, eles não soubessem consciencialmente da armadilha em que estavam entrando. Agora, cabe a cada um de nós trazê-los junto ao nosso coração para que eles possam receber um influxo amoroso, já que muitas vezes pode ter faltado esse amor de seus familiares, seus pais, dos seus amigos, porque vendo-o nessa situação deplorável, talvez tenham virado as suas costas a esse irmão. Perdoe-os. Eles não suportaram a dor. Talvez não quiseram testemunhar ainda. Testemunharão mais adiante. Oramos também por estes que disseminam as drogas. Pelos que violentam o ser humano com agressões de todos os naipes. Oramos pelos déspotas, pelos cruéis, pelos odientos e odiosos vingadores.
Eles não sabem, mestre, que um dia terão que recolher os frutos dessa sementeira. Por isso, eles precisam estar nas nossas preces, porque o momento deles de colher necessitarão de todo o nosso apoio e contribuição. Contribuição essa que precisamos oferecer também aos nossos irmãos que estão envolvidos nos processos abortivos delituosos. São irmãos nossos que ainda não compreenderam a vida espiritual, e se deixam seus sentimentos mais elevados. Perdoe-os. Quero te pedir pelos irmãos que se tornaram vítimas da violência. Essa violência que se dá nos lares, nas ruas, nas grandes e pequenas cidades, em todos os quadrantes desse planeta. Porque o homem ainda é perverso. É porque não aprendeu a cumprir a lei de Deus. Quando deveria amar, agride. Quando deveria perdoar, odeia. É necessário que oremos, mestre, mesmo estando nós sob o domínio dessa violência. A violência muitas vezes que se faz presente na vida, oriunda do próprio Estado ou de autoridades que representam o Estado. Outros tantos, fazendo mau uso do seu poder, trazem-nos as suas consequências funestas de ações deletérias. Tenhas misericórdia de nós, mestre. Há pouco lemos o texto e olhamos a nossa própria existência e as circunstâncias que nos rodeiam. E podemos imaginar o quanto ainda nos falta percorrer nesse caminho para dar cabal cumprimento à lei de Deus entre nós, humanidade. Quero orar pelas famílias que vivem momentos cruéis, onde os seus valores são colocados em discussão. E nestas discussões, quase sempre nos levam à diminuição dos padrões morais. Quanta insensatez, quanta impiedade para com o nosso próximo. Ajude-nos, mestre, a manter a integralidade de nossas famílias e a inteireza moral delas, para que aqueles filhos de Deus, confiados a nós, possam ser bem trabalhados e devolvidos ao Pai, aprimorados. Viemos te suplicar pelos suicidas, que não suportando as suas próprias dores, aniquilam seus corpos na vã esperança de abandonar o sofrimento. Desiludem-se, porque a ilusão
do aniquilamento do corpo, simplesmente se torna a realidade no espírito, que sofre e continua sofrendo. Agora mais, porque o tentame, o ato, não trouxe nenhum alívio, pelo contrário. Oramos pelos familiares dos suicidas, que nem sempre compreendem, anatematizam o ato e o ser por falta de compreensão. Perdoe-os. Eles também sofrem, mestre. Sofrem muito. Seus corações palpitam. Suas mentes são perpassadas por grandes dúvidas ou por sentimentos de culpa. Também te pedimos pelos que estão tentando o suicídio nesse instante. Outros estão planejando, pensando no suicídio. Vamos socorrê-los, a fim de que possamos evitar um suicídio a mais. Esta grande epidemia silenciosa que não é divulgada e que graça no seio da nossa sociedade, tão voltada ainda às sensações, às paixões, às questões materiais. E pouca expressão, pouca atenção se dá à vida espiritual. Porque somos esse ser espiritual imortal, vestindo temporariamente uma indumentária física chamada corpo. Quero te pedir pelos nossos irmãos que perambulam pelas estradas, perderam a noção de si. Outros, embora sob os cuidados de nossos irmãos e de seus amados, perdem a memória por doenças várias. Já não sabem mais quem são e nem quem está com eles. Socorra-nos, Mestre. Estas dores, esse sofrimento estão intramuros, silenciado entre as quatro paredes de um lar que vive na angústia, no sofrimento. Quero te pedir pelos nossos irmãos que nos solicitaram preces, cujos nomes povoam o nosso pensamento nesse instante, ou possam estar em nosso apontamento, em anotações singelas, nos centros espíritas. Não sabemos das suas necessidades, Mestre, mas sabemos que necessitamos orar por eles, porque eles precisam de nossas preces. E deixamos em tuas mãos o socorro, porque cada um necessitará de um socorro específico. E tu saberás atendê-los na medida exata das suas necessidades. Por isso só te rogamos por eles. Atenda-os. Atenda os familiares deles também. Alguns estão entre nós, outros já voltaram à pátria espiritual. Mas quero te pedir pelos nossos irmãos
administradores das nações, em todos os seus segmentos, em todos os seus escalões. É preciso que nós todos, administrados e administradores, comecemos a cogitar no cumprimento da lei de Deus. A atender os desígnios do Pai. Viemos te pedir pelos que fomentam as guerras, a violência, pelas suas vítimas também. Quantos corações amargurados e vivem de sobressaltos agora, porque estão nos campos de batalha. Outros tantos experimentam a fome em regiões do nosso planeta. Se nós amássemos mais o nosso próximo, com toda certeza não teríamos irmãos nossos que passassem fome, nem sede. Nem os agrediríamos mais, porque simplesmente estaríamos amando-os conforme eles se apresentam a nós. Perdoe-nos, Mestre, se nessa antevéspera do teu aniversário comemorado pelos cristãos, ainda não aprendemos a ler as tuas lições, muito menos colocá-las em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Estenda, Mestre, as tuas mãos sobre nós. Pelos influxos produzidos por estes benfeitores que estão conosco em nosso lar, abençoando-nos, deixando o nosso lar harmonioso, asepsiado, em perfeito equilíbrio. E nós outros, banhando-nos nestas bênçãos, que penetram-nos o organismo denso, para alojar-se no espírito sutil, imortal, e uma leve sensação de bem-estar nos invade. Pedimos também que as águas porventura expostas recebam esses influxos magnéticos que provêm do alto. E a quem direcionarmos o nosso pensamento, nesta hora, será alcançado também por essas vibrações. E a ti, Mestre, receba a nossa gratidão. Perdoe-nos, porque ainda não aprendemos a amar conforme tu havia nos ensinado, e vens diuturnamente nos advertir desta necessidade de amar-nos uns aos outros. Envolvidos assim nestas grandiosas bênçãos, agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade da reunião, do dia que vai se aprofundando na noite, aguardando expectantes o amanhecer do novo dia, preparado pelo Pai, no seu infinito amor, sustentando as galáxias, o universo. Assim seja.
chegamos ao final do nosso encontro. Quero desejar-vos uma boa noite, de grande repouso físico, de refazimento espiritual, preparando-nos para o dia de amanhã, em novas oportunidades oferecidas pelo Divino Pai. Boa noite, fiquemos nas bênçãos de Jesus e o amparo destes benfeitores que nos acompanharam hoje. Até o próximo encontro, amanhã pela manhã, às 9 horas em ponto, em mais um momento diário de oração. Até lá, fiquemos na paz do Senhor.